Bem, pessoal, emagrecer após os 40 anos é muito mais difícil, não é só força de vontade. Eu vou explicar por quê. Grande parte dos meus pacientes que estão no consultório, que me procuram na internet, na maioria das vezes eles têm mais de 40 anos, né? Mas eu noto que ali dos 40 aos 55 anos é o período mais difícil de você convencer o paciente que não é só mudança de hábito e força de vontade que ele vai emagrecer. E muitas vezes esses pacientes, eles chegam para mim por ter dor de cabeça, por ter, sobrepeso com dor na coluna lombar, ou outras queixas neurológicas que o tratamento médico envolve perder peso. Só para vocês terem ideia, né, eu lido muito paciente que teve um AVC, tanto AVC isquêmico como hemorrágico, tantos pacientes com problema cardíaco, normalmente um dos fatores de risco mais relevante é o sobrepeso. E só para vocês terem ideia, quando a gente pega esse recorte da população acima dos 40 anos de idade, a gente tem mais da metade da população com sobrepeso. Então, o que que acontece? Eu tenho uma grande parte do meu público que chega no consultório, são pessoas que começaram a ganhar peso ao envelhecer. Então, eles nunca tiveram um problema tão grave assim com sobrepeso e obesidade. E eles chegam nessa fase da vida lutando contra, fazendo atividade física, fazendo exercício. E muitas vezes as comorbidades vão aparecendo, né? E o que que acontece? O meu processo como médico é mostrar para vocês, em primeiro lugar, toda vez que isso é uma inovação tecnológica que revoluciona a medicina, quando é coisa passada, a gente entende que antibiótico revolucionou a medicina, a gente entende, né, quantas cirurgias evoluíram, ressonância, né? Mas quando a gente está vivendo alterações, às vezes é difícil as pessoas entenderem. Por exemplo, eu convenço e tento convencer meus pacientes sobre o tratamento de câncer que está tendo, a gente está vivendo a revolução com a imunoterapia. E no caso da obesidade, a gente está vivendo a revolução. Da mesma forma, quando a gente falou de reposição hormonal, né? Tanto com testosterona, como hormônio feminino, para a população que chega ali e passa dos 40 a 50 anos, vai ser uma realidade. Só que toda vez que essas revoluções elas vão surgindo, às vezes tem uma série de questionamentos até com razão, né? A gente não pode usar o Monjaro ou o Wegovy sem necessidade para estética. A gente não pode usar o hormônio para estética, né? Porque envolve riscos, né? E tudo que envolve risco, um dos princípios médicos mais relevantes é não fazer mal. Só que este caso de perder peso para a população com sobrepeso e obesidade acima dos 40 anos, o meu dia a dia é convencer meus pacientes de que ele muitas vezes não vai conseguir sozinho. Quando eu digo isso, quando eu digo sozinho, é sem uma ajuda medicamentosa. Por quê? Em primeiro lugar, a gente sabe a necessidade de fazer atividade física, independente de você perder peso ou não, vai fazer você viver mais. A gente sabe a importância de uma dieta balanceada. A gente sabe que tem que evitar ultraprocessados. Hoje em dia é uma informação de senso comum no meu consultório. Eu não encontro um paciente que eu pergunte qual a alimentação balanceada, ele não saiba. Ele não sabe, ele sabe que o álcool faz mal para ele, né? Que o ideal é nem beber ou se beber o mínimo possível. E ele sabe tudo isso e muitas vezes tem dois fatores. Primeiro, o fator hábito. Então, canso de ter pacientes que trabalham, eles saem de manhã, só voltam à tarde, cansado, sem tempo, com filho, ali pelos 40 anos de idade, a maioria tem filho pequeno, então tem uma demanda grande, né? Tem a demanda de trabalho, tanto masculino quanto feminino, né? E a gente olha que dentro dessa realidade a pessoa tenta ou começa a tentar fazer de tudo e não está conseguindo perder peso. E com o meu convencimento, eu digo, não é só força de vontade, especial depois dessa idade, porque seus hormônios começam a mudar. É o período que a mulher está vivendo o climatério, que a menopausa está chegando, é o período que o homem, apesar desse não ser um termo tão utilizado, ele está chegando à alteração hormonal masculina. As pessoas confundem muito porque falam assim, ah, homem pode ter filho a qualquer idade. Tudo bem, é possível ele engravidar a qualquer idade, mas isso traz algumas consequências. A gente hoje já sabe, já tem estudos mostrando que um homem mais velho aumenta a chance do filho ter algum tipo de problema genético. O espermatozoide masculino, por mais que ele seja renovado, o homem com maior idade, algumas alteraçõezinhas podem acontecer. Ah, Júlio, não acredito, coloca aí que você vai pesquisar, você encontra, já tem estudos sérios mostrando isso, né? Outro fator que eu digo para os pacientes é a questão dos hormônios, da testosterona. A massa muscular o homem começa a perder depois dos 40 anos de idade, né? Ele tem um decréscimo que é natural e é normal, nós somos seres, a gente por ser biológico, a gente tem esse ciclo da vida, então vai acontecer o envelhecimento. Então, tudo isso eu explico para o meu paciente que massa muscular vai perder, a osteoporose começa a dar alguns sinais, especial na população feminina, junto com essa menopausa. Então, por que eu faço esse cenário todo? Para ele entender que existem hoje algumas medicações que podem ajudar ele nesse processo de perder peso, com evidência, com segurança. Como é que você vai saber o que é o extremo de você tentar usar esses métodos e podem prejudicar a sua saúde, aumentar a chance de infarto, AVC e outras complicações? E qual é o momento de você utilizar essas medicações para ajudar a sua saúde? É evidência científica.
Então, vou dizer para vocês o que está muito claro. Monjaro, Ozempic, Wegovy, eles são validados pelo FDA, pela Anvisa, para pacientes com sobrepeso e obesidade, com evidência científica, aumentando a sobrevida do paciente, reduzindo a chance dele ter AVC, reduzindo a chance dele ter infarto, reduzindo a chance dele ter problema na coluna. Então, isso tem evidência científica, não há questionamento. O que você não pode fazer é você estar com IMC ok, com o peso ok, e você quer perder um pouquinho de gordurinha para esteticamente ficar melhor. Isso não dá para ter certeza 100% se vai te gerar alguma complicação, mas como eu digo para vocês, o princípio da medicina é não tentar fazer mal para o paciente, então esse paciente ele não tem indicação. Então o médico, ou você que tome remédio nessa situação, você está tomando sem evidência científica, colocando o paciente um risco daquele medicação de alguma complicação. Você fala, Júlio, mas o remédio não é seguro? Sim, ele é seguro, mas ele tem risco. Então toda droga tem risco. Se você lê a bula do Wegovy, do Mounjaro, do Ozempic, aumenta a chance de ter pancreatite, aumenta a chance de ter cálculo vesical. Tá lá escrito isso. Mas, Júlio, mas por que você passa? Porque quando a gente olha na balança, não sou eu que passo, eu encaminho para o endocrinologista passar, mas porque a gente bota na balança risco versus benefício, o que que a gente vai ver? Que o risco do paciente com sobrepeso e obesidade de ter um AVC, de ter infarto, é muito maior do que esse risco de complicação menor. Já se você está com peso normal, se você não tem sobrepeso nem obesidade, o risco daqui é muito maior do que você querer perder alguns quilozinhos por aspecto estético. Por isso que nenhum médico vai passar nessa situação de você estar com peso normal. Entendendo isso, a gente vai falar a mesma coisa do hormônio. Na hora da reposição hormonal, no caso feminino, é uma evolução muito grande, muitos estudos sérios, eles vão analisar o risco de você. Ah, Júlio, eu vi que aumenta a chance de risco de câncer e tal. Sim, doses mais antigas, a incidência era maior, mas obviamente, mesmo hoje, fazer reposição hormonal, o médico vai colocar risco versus benefício. Ah, Júlio, mas por que eu vou fazer se eu não quero aumentar a chance de ter risco de câncer? Porque o braço do benefício também é grande. Benefícios com memória, comprovado. Benefícios de alterações, menos alterações da saúde mental também, depressão, ansiedade, eles têm relação sim com o hormônio feminino. Então é muito importante você entender que não há o risco só de você fazer hormônio, também tem o risco de você não fazer hormônio. Inclusive os eventos cardiovasculares, quadros de saúde mental, quadros de memórias associados à não reposição hormonal. Então, esse braço, quem vai decidir se você vai para o braço de fazer reposição ou não fazer reposição, nenhum dos dois é absurdo. Tem mulher que não faz reposição e vive bem, e não tem muito sinal de alerta, né? Não tem problema. Só que seu gineco e obstetra, ou seu ginecologista, ou seu endócrino que vai decidir. Então, este possibilidade existe para os dois. O homem é a mesma coisa. Nem todo homem vai precisar de reposição de testosterona, reposição hormonal. Essa questão de tratar dose, quantidade de testosterona que tem, isso é invenção, não tem evidência científica, não tem embasamento. Por isso que o conselho fala, não existe reposição de hormônio de testosterona masculino baseado em benefício estético, em benefício clínico inventado. Tem que ter uma sintomatologia, tem que ter uma alteração, tem que ter a mesma coisa. Óbvio que no público feminino, os estudos eles são muito mais avançados, tem muito mais estudo controlando melhor isso. No masculino, o corpo de evidência está ganhando. Mas cada vez mais a gente vai ver essa realidade sim de reposição hormonal masculina, mas dentro de um cenário. O problema no público masculino é que ele está muito ligado à estética. Então hoje você cansa de ver pessoas jovens sem alterações hormonais tratando e fazendo reposição de hormônio, testosterona, aumentando a chance de risco de AVC e infarto. Você vai dizer, ah, Júlio, eu ouvi um caso de alguém que já toma não sei quantos anos, um halterofilista, ou sei lá, quem quer que seja, que nunca teve intercorrência. Sim, a maioria das pessoas, mesmo quem toma errado, não vão ter intercorrência. Mas como eu falei para vocês, é um princípio da medicina. Você não pode inserir um risco no paciente sendo que aquilo não está trazendo benefício clínico para ele. Não pode. Não é por estética, não é para ele ter mais energia, não é para ele ter uma testosterona de 20 anos, mas que aumenta a chance dele ter uma AVC ou infarto. Se o paciente entendesse isso, entendesse de probabilística, de estatística, ele ia, sem dúvida nenhuma, pesar pelo qualquer médico sério vai dizer, não há necessidade de repor caso não tenha alteração clínica. Porque senão você está colocando o risco no paciente aumentado de ter trombose, de ter AVC e de ter infarto. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Procure um médico sério, um endocrinologista que te acompanhe, veja com você com calma. Tire seus preconceitos, mesmo que seja preconceito de que você quer repor hormônio e às vezes não vai ter necessidade, e o preconceito também de que você não quer repor de jeito nenhum, porque às vezes pode ser necessário, tá bom? Espero que tenha ajudado.